Olá a todos vocês que nos acompanham. Seja bem-vindo a mais um programa de Lutar até Vencer. Este programa que é de caráter de intercessão, de fazer batalha espiritual. Nós vamos estar aqui juntos para orarmos, para aprendermos sobre a palavra de Deus e fazermos batalha espiritual pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. E se você que está em casa me assistindo nesse momento, também tem um assunto que você gostaria de orar, um assunto na tua vida pessoal, quem sabe no teu trabalho, que você gostaria de trazer hoje diante de Deus, pedir direção a Deus, você pode nos enviar o seu pedido de oração e no final nós vamos juntos orar e buscar a Deus em relação a este assunto. E nós vamos dar início ao nosso programa, como é hábito, com louvor, porque a Bíblia diz que Deus, ele habita no meio do louvor do seu povo. E quando nós louvamos, nós trazemos a presença de Deus para perto de nós. Então, vamos começar hoje com a música que diz: O Senhor marchando está. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Se cantai sua vitória. Exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Nós marchamos com o Messias. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra. Nós marchamos com o Messias. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Nada nos poderá fazer parar. Mesmo nada nos poderá fazer parar. Nós vamos continuar louvando a Deus com o hino que diz que nós temos que cantar ao Senhor. E por isso nos acompanhe agora com esse louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai em espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai em espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Ele é digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Durante esse programa, canta ao Senhor. Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Mais uma vez, cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Só Ele, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele
tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, esperança. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, esperança. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. E vamos continuar louvando ao Senhor com uma canção que diz que Cristo habita em nós, amém? Habita em mim e em você que está em casa. Vamos louvar a Deus? Cristo em vós, a esperança da glória. 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 E de pregai o evangelho a toda criatura. Quem não crer será condenado, mas quem crer será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. 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 Jesus em nós, Ele é mesmo a esperança da glória. Quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, recebemos Ele como o nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa vida começa a mudar. Se você está em casa e ainda não entregou a vida a Jesus, hoje é o dia para você começar a andar com Deus, andar no caminho de Deus, e você vai ver que a sua vida vai mudar para melhor, dia após dia. Lá em Romanos 8, Deus fala bem assim, que se Deus é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra nós. Você que está desse lado, que já fez de Jesus o teu Senhor, que já anda com Deus, saiba, Deus é do teu lado, Deus é teu amigo, Ele vai te ajudar em todas as circunstâncias. Estamos hoje para lutar, para fazer batalha espiritual, mas sabe de uma coisa? Nós já vencemos, porque Ele não poupou nem Jesus, como Ele também não nos vai dar com Ele todas as coisas. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou o seu Filho Jesus, se Ele não poupou, se
seu filho Jesus. Se ele não poupou seu filho Jesus, se ele não poupou o filho, não nos dará ele tudo. Quem nos poderá separar do amor de Deus? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo ou espada? Nada nos poderá separar do seu amor. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Essa é a nossa fé, que se Deus é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra nós. Eu queria hoje também falar com você sobre alguns livros do apóstolo Jorge Tadeu, que já ajudaram muitas pessoas em toda parte do mundo, e que você também pode ter acesso, também pode ler, para poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E um dos livros que eu queria anunciar hoje, um deles é esse aqui, Gratidão. Muitas pessoas pedem ajuda a Deus e pedem favores a Deus, pedem ajuda de Deus, e Deus sempre nos ouve, Deus sempre nos ajuda. Mas nem toda a gente, nem todas as pessoas param para agradecer a Deus aquilo que Deus já fez nas suas vidas. E nesse livro, que o título é Gratidão, o apóstolo Jorge Tadeu explica, com versículos bíblicos, a importância de nós sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Deus é, sermos gratos a Deus pela nossa salvação e por aquilo que Deus faz. Então, é uma minha sugestão de hoje, esse livro. E a segunda sugestão é o livro De Convertido a Discípulo. Nesse livro, o apóstolo ensina, que após receber Jesus, nós nascemos de novo, somos feitos novas criaturas. Mas é preciso passar por um processo de amadurecimento na fé. É preciso passar num processo de transformação para sair de um novo convertido até se tornar um discípulo de Jesus. Então, aqui nesse livro o apóstolo explica como é que nós podemos andar nesse processo, nesse caminho, para sermos discípulos, imitadores de Jesus. Quem sabe você que está me assistindo nesse momento, já nos encontrou aqui na TV Maná Brasil e já recebeu Jesus e já nessa caminhada, nesse processo. Eu queria encorajar você a ler esse livro. Vai te ajudar muito, porque te vai mostrar pela Bíblia, com versículos, quais são os passos agora que eu recebi Jesus. Você pode encontrar esses livros em qualquer igreja Maná próximo da tua casa, do teu bairro, e também no site da editora Curiacos, que você pode ter acesso ao livro em formato físico ou também em formato digital, um e-book. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E para terminar aqui essa parte dos anúncios, eu queria convidar você a estar conosco no outro programa que nós temos aqui no canal, chamado Encontro com Deus. O programa Encontro com Deus, ele é um tipo de reunião que nós também temos em todas as igrejas manais aos domingos. E você pode participar presencialmente numa igreja ou pode acompanhar aqui conosco através do programa todos os domingos com o Bispo Rafael. E é um momento onde nós dedicamos para estar com Deus, para termos um encontro com Deus. Então, se você ainda não assistiu, assista, participe do encontro com Deus, você vai ver que a sua vida vai mudando, porque cada vez que nós nos aproximamos de Deus, Ele também se aproxima de nós. E quando nós estamos a ouvir a palavra, nós estamos perto de Jesus. E esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. E nós agora vamos dar continuidade ao nosso programa e vamos entrar numa parte que é muito boa, que é a adoração. A Bíblia fala que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E adorar não é apenas cantar. Para algumas pessoas, a adoração é cantar, mas não é isso. Adoração é expressar louvores a Deus.
Nós podemos cantar, podemos bater palmas, podemos nem falar muito, só com atitude no nosso coração. Mas quando nós fazemos essa adoração, entregamos a Deus essa adoração, nós ficamos ali juntos de Deus. E essa força que vem de Deus, essa energia nos alimenta para nós vencermos a nossa vida, nos alimenta para superarmos os desafios que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, se for possível, e a louvar a Deus. Levante nesse momento as suas mãos para adorar e render graças ao nosso Pai Celestial. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reina no meu ser. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. És tudo que eu desejo. O Espírito sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. As mãos levanto para o meu Rei, só tu és grande, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reina. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. És tudo que eu desejo. Oh, Espírito sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício, e ao teu nome eu vou trazer meu não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. Tu és tudo que eu desejo. O Espírito sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz, ó minha alma, ó minha alma, Senhor, bendiz, ó Senhor, ó minha alma, Senhor, bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz, ó minha alma, Senhor, de coração grato.
agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, Senhor. És tu quem perdoa as minhas faltas. És tu quem sara as enfermidades. És tu quem me livra de toda aflição. Pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz, Senhor. Bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, Senhor. Bendiz ao Senhor. Ó alma minha, bendiz ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez. Alma minha, bendiz ao nome do Senhor pela nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém. É muito bom, não é? Quando nós adoramos a Deus e estamos na presença dEle. E eu queria falar agora um pouco sobre a área financeira. Eu queria falar hoje, nossa mensagem vai ser baseada aqui neste livro do apóstolo Jorge Tadeu, 7 passos para castigar o diabo. E quando nós falamos de área financeira, é sempre uma área delicada, não é? E que todos nós queremos vencer, porque todos nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, para alcançar projetos, para fazer viagens, não é? O mundo hoje funciona assim. E com a nossa fé, nós podemos alcançar alvos. Com a nossa fé, nós podemos alcançar projetos que com a nossa capacidade humana nós não conseguiríamos. Mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Eu já queria falar sobre os 7 passos, né? Então, nós vivemos num mundo que anda de costas voltadas para Deus. O mundo hoje ele anda na contramão. Deus anda de um lado e o mundo anda do outro. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, nós temos a oportunidade de mudarmos nosso estilo de vida e passarmos a viver como Deus pensa, como Deus ensina. A Bíblia, ele é o nosso manual de instruções. Aqui eu tenho uma Bíblia, né? A Bíblia pode ter hoje em formato papel, como essa que eu tenho aqui, mas você também pode ter a Bíblia em formato digital. E a Bíblia é como se fosse um manual. Então imagina que você vai lá e compra uma televisão nova, né? Compra uma geladeira nova. Normalmente, antes de você ligar, você vai lá no manual, ver como é que funciona, para fazer exatamente aquilo que está no manual, para que o eletrodoméstico, o equipamento, funcione bem. A Bíblia é como se fosse o nosso manual de instruções do homem, do ser humano. E se nós passarmos a consultar a Bíblia e vermos, como Deus diz, que nós devemos construir a nossa vida, conduzir a nossa vida, nós vamos mudando e vamos começar a ser mais prósperos, sermos mais felizes, termos mais sucesso na vida. Eu tenho certeza, né, que você que está em casa quer ter sucesso, quer prosperar. Portanto, use o manual de instruções de Deus, o manual do ser humano, que é a Bíblia. E quando nós falamos em vencer na área financeira, o mundo oferece uma proposta, né? um caminho, que é o caminho dos estudos, que é o caminho da profissão. Ele terá determinados cursos que são mais valorizados, né? São mais remunerados. Oferece várias opções alternativas de abrir negócio e tudo isso. E é claro que é importante estudar, é claro que é importante trabalhar, tudo isso é importante.
Mas a nossa confiança não pode estar nessas coisas. A nossa confiança tem que estar em Deus. E nesse livro, o nosso apóstolo, Jorge Tadeu, ele ensina sobre como nós podemos castigar o diabo. O diabo, ele não quer ver uma igreja com dinheiro. O diabo não quer ver um crente, um irmão, da igreja com dinheiro. Porque ele sabe que o dinheiro que um crente tem serve para evangelizar. Um crente, quando tem dinheiro, tem capacidade financeira para evangelizar, para dar mais livros às pessoas. Uma igreja com capacidade financeira consegue ter rádios, ter televisão. Uma rádio e televisão, como essa que nós estamos aqui, está falando de Jesus 24 horas por dia em todo o Brasil. Já parou para pensar no poder de evangelização de uma televisão, no poder de evangelização de uma rádio que transmite ali numa região, num estado, em algumas cidades, sempre falar de Jesus, sempre falando de Jesus? É algo mesmo muito poderoso, algo mesmo muito forte. Uma igreja com capacidade financeira é um problema para o diabo, porque tem condições de colocar mais pessoas a tempo integral, colocar mais jovens, mais missionários. Na Igreja Maná, nós temos muitos missionários espalhados em toda a parte do mundo. Temos missionários na América do Sul, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador. Missionários aqui no Brasil, missionários na África, missionários na Europa, em vários países. E esses missionários vão lá todas as semanas, fazem grupos familiares, fazem reuniões de encontro com Deus, fazem reuniões como essa que nós estamos aqui, e lutar até vencer, e falam de Jesus, famílias são salvas, vidas são transformadas. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que a igreja tenha capacidade financeira para isso. Portanto, aí que o diabo fica furioso, porque o diabo quer ver a igreja pobre, uma igreja amarrada a 4 paredes, que não consegue sair e anunciar as boas novas. Mas nós podemos, passar a vida na defensiva. Eu tenho lá um projeto, tenho lá um sonho e fico lá quando der certo, quando funcionar, quando eu puder. É uma forma de viver. Mas nós podemos, viver, conduzir a nossa vida de maneira diferente. Não à espera de um ataque do diabo para ficarmos na defesa, mas partimos para o ataque. Ao invés de esperarmos o diabo nos atacar, bater em nós, somos nós que batemos no diabo e mantemos o diabo ocupado quando nós estamos crescendo, estamos vencendo. O dinheiro de um crente, o dinheiro, seu dinheiro, meu dinheiro, é uma arma contra os ataques do diabo. Porque quanto mais nós semearmos, mais a igreja vai mais longe, mais o evangelho vai mais longe, mais almas serão ganhas, mais famílias serão alcançadas. E quando nós temos um sonho, temos um projeto, nós precisamos entender que é uma luta espiritual. E a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Às vezes uma pessoa fica ofendida porque o chefe é assim, o chefe é assado, e ela pensa que ela não prospera mais por causa do chefe. Ela pensa que ela não prospera mais por causa do patrão. Mas a todo tempo a nossa luta não é contra as pessoas. Eu gostaria de abrir a Bíblia com você, lá em Efésios, capítulo 6, e fica lá no Novo Testamento. E nós vamos ver aqui, Jesus falando sobre Deus falando sobre a luta. Em Efésios 6, lá no Novo Testamento, diz assim no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui agora fala bem claro, porque não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra, a nossa luta não é contra as pessoas. Nós não devemos lutar contra o chefe, contra o patrão. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. E quando nós entendemos isso e começamos a vencer, a viver, no mundo do espírito, tudo na nossa vida melhora. A nossa área financeira também melhora. Os salários são aumentados. Deus ele consegue suprir as nossas necessidades de maneira sobrenatural. E por vezes uma pessoa tem a sua vida normal e aparece uma discussão no trabalho, uma ofensa, uma injustiça. Porque mesmo nós fazendo tudo certo, também acontecem injustiças.
E as injustiças são laços que o diabo coloca para prender uma pessoa, para amarrar uma pessoa. Uma ofensa, um ressentimento. O ressentimento é sentir várias vezes o mesmo sentimento, né? A palavra já diz, ressentimento. É voltar a sentir o mesmo sentimento. E a pessoa às vezes fica amarrada com isso. E não consegue prosseguir porque tem aquela mágoa no coração. E hoje nós vamos ver aqui pela Bíblia que Deus diz para nós agirmos de maneira diferente. Não é ficar lá pensando e pronto, lá resmungando aquilo, mas é libertar o perdão, perdoar e prosseguir. E o que é que isso tem a ver com finanças? Estamos a falar de dinheiro, então agora de perdão, ressentimento. Sabe de uma coisa? Um coração limpo é um coração que Deus consegue abençoar. Uma pessoa que tem um coração sem ressentimento e sem mágoa é alguém que Deus consegue ajudar. Mas quando a pessoa está ofendida, está machucada, está magoada, fica como se fosse o coração entupido, como se fosse um cano entupido. Imagina que vem um tubo, né, um cano que vem lá desde os céus, lá de Deus, e vai chegar até a tua vida. Se esse tubo estiver desobstruído, estiver limpo, tudo aquilo que Deus manda, todas as águas, as bênçãos, chega lá até você. Mas se houver pedras, houver empecilhos, a água quando vem para passar não consegue. E lá na tua casa, quando você abre lá a torneira, sai apenas algumas gotinhas. Mas não é porque Deus não queira, não é porque Deus não tenha poder, mas às vezes Deus não consegue. Porque Deus, ele vela para cumprir a própria palavra. E Deus não vai contra a palavra dele. Lá no Pai Nosso nós até dizemos assim, não é? Deus, perdoa os meus pecados, como eu também perdoo a quem me tem ofendido. Então, o perdão para Deus é algo muito importante. E aqui em Romanos, vamos abrir a Bíblia, em Romanos capítulo 12, no versículo 20, Deus fala bem assim, não é? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E olha que versículo forte e importante. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que engraçado, não é? Vence o mal com o bem. E eu quero encorajar você também a vencer o mal com o bem, como Deus fala aqui na palavra. E quando nós falamos da área financeira, é uma coisa mesmo muito importante, porque por vezes uma pessoa nos ofende, as pessoas nos maltratam, as pessoas nos entristecem, e nós ficamos ali com o coração preso, sei lá, o coração fica amarrado, a pessoa não consegue ir para frente. 7 passos para castigar o diabo. Não lute contra as pessoas, lute no mundo do espírito. E vamos abrir aqui em Marcos 4, né? No versículo 26. Marcos é um evangelho. Marcos 4, 26, e diz assim, não é? E dizia, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente da terra, e dormisse, levantasse de noite ou de dia. E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva e depois a espiga. E por último, o grão cheio na espiga. E quando já se mostra o fruto, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então tudo no reino de Deus é assim. É como um homem que lança a semente na terra. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar amor, vou colher amor. E se eu plantar finanças, eu também vou colher finanças. Então, quem sabe você está aí, está magoado, está ofendido. Sabe o que você tem que fazer? Tem que semear. E quem sabe aquela pessoa te ofendeu, aquela pessoa te maltratou, aquela pessoa te machucou. Sabe o que você faz? Ajuda aquela pessoa, fala bem dela, semeia na vida dela, dá dinheiro para ela. Transfere lá uma quantia sem ela saber, pronto, né? O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Vai lá, semeia lá um valor para a vida dela, dá o dinheiro. E aí você mesmo vencendo o mal com o bem. Aqui nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu até conta o exemplo dele próprio, né? Quando passou por uma situação difícil, as pessoas maltrataram, magoaram. E ele decidiu não lutar contra as pessoas, mas lutar contra o verdadeiro inimigo, que é o diabo. E foi lá e fez uma transferência. E o diabo ficou furioso, ficou chateado, e fez outra transferência, né? E o diabo viu. Porque se o diabo não parasse de atormentar, ele ia continuar abençoando, continuar ajudando. Porque isso é uma arma. Quando nós fazemos o bem, quando nós semeamos,
acontecem coisas tremendas. Primeira coisa, não é, quando nós abençoamos, é que nós ficamos livres dos laços do diabo, ficamos libertos para que as bênçãos de Deus cheguem até a nossa vida. E a segunda coisa é quando nós semeamos, nós começamos a colher, porque tudo aquilo que nós dermos a Deus, colocarmos na mão de Deus, é isso que nós vamos receber. Então você que está em casa, nesse momento, vai ter uma oportunidade de semear, uma oportunidade de praticar esta lei, a lei do amor. Porque quando nós semeamos na igreja, estamos a semear para que a igreja vá mais longe, para que o evangelho vá mais longe. O nosso dinheiro, o dinheiro na mão de um crente é uma arma poderosa contra o diabo. Porque o diabo quer amarrar a igreja, o diabo quer amarrar as pessoas. Mas eu e você vamos ficar livres, porque nós vamos semear primeiro para colher depois. Então, meu amado irmão, você que está desse lado, prepara a tua semente, a tua oferta, que agora é o momento de nós honrarmos a Deus com a nossa área financeira. E se há pessoas que te maltrataram, que te ofenderam, que te machucaram, antes da tua oferta, feche teus olhos, né? Diz, Deus, eu perdoo agora o fulano, perdoo agora o ciclano, e agora decida a minha oferta, Deus, para que o Senhor possa multiplicar. E se a pessoa te fez mesmo mal muito grande, uma ofensa muito grande, também semeia na vida dela, também dá finanças, dá um presente, compra um chocolate, compra uma roupa, sei lá, faz qualquer coisa. Mas não te deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante do teu altar todas as sementes que foram entregues neste momento. Eu declaro agora a tua bênção, a tua multiplicação, a 30, a 60, até 100 vezes por um, no nome de Jesus. Amém e amém. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Amém. E nós agora vamos ler um pouco na palavra de Deus sobre um tema que é muito importante, que é sobre evangelização. E a mensagem de hoje é sobre esse livro aqui, está baseado aqui nesse livro de evangelização. A Igreja Maná, você que está chegando agora, quem sabe, há pouco tempo aqui no nosso canal, TV Maná Brasil. Há muitos livros sobre muitos temas, sobre gratidão, sobre evangelização, intercessão. E a todo tempo esses livros buscam ajudar, dar apoio para as pessoas que querem aprender sobre determinados temas da Bíblia, mas em momento algum esses livros vão substituir a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é insubstituível. E nós aqui, quando vemos a Bíblia, existem dois assuntos que são mais importantes da Bíblia. A Bíblia fala sobre muitas coisas. Eu não sei se você que está aí já teve a oportunidade de ler a Bíblia. É muito bom ler a Bíblia, ver como Deus pensa e pronto, conhecer a palavra de Deus é muito bom. Mas são muitos os assuntos, muitos os temas. E para mim, também assim, os assuntos mais importantes que Deus fala na palavra dele é a evangelização e a retenção, o evangelizar e o fazer discípulos. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 18, e está escrito assim, olha: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus falou, Portanto, ide, vão por todo lugar, preguem.
E depois falou, façam discípulos, batizem, ensinem eles a andar com Deus. Para algumas pessoas, né, é muito importante entregar a vida a Jesus, claro que sim. E para algumas pessoas pensam assim, se já entreguei a vida a Jesus, está tudo feito, agora posso voltar à minha vida como era antes. Mas não é bem assim. Jesus diz, a Bíblia fala, né, que aquele que perseverar até o fim é aquele que vai ser salvo. Fala que o caminho largo leva à perdição, mas é o caminho estreito que conduz à salvação. E um discípulo é alguém que imita Jesus. Então, aqui nesse livro, o apóstolo Tadeu cita vários versículos, você pode ler depois, cita vários versículos sobre evangelização. E a evangelização é um tema que é bastante urgente, porque todos nós vamos morrer, seja novo, seja velho, vai chegar uma hora onde todos nós vamos, partir dessa terra. E quando nós partimos, o nosso espírito continua vivo. Há pessoas que pensam, quando eu morrer, pronto, acabou tudo, agora é só fim, virou poeira. Mas na verdade não. O nosso corpo, sim, deteriora, degrada, vira realmente poeira, mas o nosso espírito não. O nosso espírito continua vivo. E esse espírito, ele pode passar a eternidade com Deus lá no céu, ou ele pode passar a eternidade longe de Deus, no inferno. E somos nós, a igreja, que temos que falar para as pessoas que estão lá fora, avisar os recados de Deus, os avisos de Deus, e dizer que é hora de se arrepender, é hora de se voltar para Deus. E nós temos que usar de todas as formas, que nós possamos, seja televisão, seja rádio, seja livro, folhetos, a internet, tudo que for preciso para falar da salvação. Quem sabe você está me assistindo nesse momento. E é a primeira vez que está aqui conosco no canal da TV Maná Brasil, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje, vamos ver pela palavra de Deus que há salvação, que existe céu e existe inferno. E você hoje pode tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus, recebendo Ele como teu Senhor e Salvador, e passar a andar com Deus, passar a consagrar, a dedicar a tua vida com Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 16. Lucas também é o Evangelho. E aqui nós vamos ver a história de dois homens que morreram, E os destinos deles foram diferentes. É como quando nós fazemos uma viagem de avião. Não sei se você que está aí já andou de avião, mas quando a gente vai andar de avião, a gente vai lá para o aeroporto e a gente escolhe qual é o lugar que a gente vai. Mas não é dentro do avião que eu escolho o destino. É quando eu estou do lado de fora. É quando eu compro meu bilhete. É quando eu compro a minha passagem. Eu escolho se vou para São Paulo, se vou para o Rio, se eu vou para Nova York, se eu vou para Madrid. É fora. Depois que eu entro no avião, pronto. A viagem já começou. Agora o avião já foi. Da mesma forma, a nossa salvação. Quando nós estamos vivos neste planeta, nós temos dois caminhos para seguir. Existem vários, Eu posso receber Jesus como meu Senhor e Salvador, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E eu vou ter acesso, vou chegar na casa de Deus, no avião de Deus. Mas a pessoa que não pega esse avião, vai por outros caminhos, outras rotas, não vai chegar até Deus, porque Deus fez só um caminho que é Jesus. E nós, como igreja, temos que evangelizar, temos que dar esse recado. Você que está me assistindo nesse momento, quero encorajar você a falar esse recado aos seus amigos, aos teus familiares, aos teus vizinhos. Falar a todas as pessoas. E às vezes a gente fica naquela, mas as pessoas não acreditam, as pessoas assim, as pessoas assado. Olha, não é da tua responsabilidade convencer ninguém. O nosso trabalho é falar. Quem convence é o Espírito Santo. Então não se preocupe se as pessoas vão acreditar ou não. Este não é o nosso trabalho. Então vamos aqui agora ler em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Aqui já é uma coisa engraçada,
Morreu rico, morreu pobre. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto. Todos nós vamos morrer. E no 23 diz assim: e que no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E chamando-lhes: Lázaro, tem misericórdia de mim, tal, não é? No versículo 26 diz assim: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os daqui quisessem passar para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe: rogo-te que manda meu pai, tal. E você pode ler depois, não é? Que o rico lá foi parar no inferno. E ele estava sofrendo. E ele falou: olha Lázaro, vai lá, vem aqui refrescar a minha boca, tá muito quente, tá muito calor. Ele falou: olha, não posso. Há um abismo que separa. E ele até pede para os parentes, para avisar os parentes que ficaram na terra, que ficaram vivos. E aqui no versículo disse, né, no 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não Abraão, mas meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum ressuscite dos mortos. Então, aqui nessa passagem, nós vemos dois destinos. Duas pessoas morreram. Duas pessoas estavam vivas no aeroporto. Duas pessoas podiam escolher o avião. São Paulo, Manaus, Porto Alegre. Podia escolher. E depois que escolheu o avião, pronto, agora o avião decola. Quando nós estamos vivos, é o tempo de nós escolhermos andar com Deus ou não. E nossa chamada como igreja é falar isso às pessoas que estão lá fora. Porque há muita gente sincera, há muita gente honesta, há muita gente que gosta de Deus, mas que não sabe que é preciso tomar uma decisão, que não sabe que é preciso levar Deus a sério. E somos nós, a igreja, a boca de Deus, não é? Que temos esse trabalho, essa chamada dada por Deus. Deus não deu esse trabalho aos anjos, Deus deu trabalho aos homens, a mim e a você. E o que nós vivemos hoje é semelhante ao que também aconteceu com Noé. Nos tempos de Noé, Deus também falou: olha, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, arrependam-se. Arrependam-se, é hora de se voltarem para mim. E Moisés falou, e as pessoas não acreditavam. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que Deus tinha falado, a chuva, o dilúvio veio. E quando veio o dilúvio já não havia mais tempo, já tinha acabado o tempo. E a porta se fechou. E aquela porta que Deus fechou, ninguém mais podia abrir, ninguém podia mais entrar. Só quem estava dentro da arca foi quem teve a salvação. E hoje nós também temos esse recado de Deus: Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas está muito próximo da vinda de Jesus. E hoje a igreja é como se fosse a arca de Noé, a arca de Deus, para salvar as pessoas que estão perdidas. E nós temos esse trabalho, essa responsabilidade de falar e anunciar que Jesus está voltando. E é tempo de se arrepender, é tempo de mudança. Vamos agora para Mateus, capítulo 24. A mensagem de hoje é muito boa. São muitos versículos, né? Pronto. Eu gostaria de ler menos, mas não tem como falar uma mensagem dessa sem abrir a Bíblia, sem ler e ver o que Deus fala. Mateus 24, no versículo 38. E Deus diz bem assim, não é? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Então, aqui nessa passagem, nós vemos, não é, que quando Jesus aparece, ele vem lá e ele vai trazer separação. Umas pessoas vão andar com Deus, umas pessoas vão entregar a vida a Jesus, mas infelizmente outras não vão.
mas é uma decisão pessoal, é uma decisão de cada um. Então, nós como igreja temos esse trabalho, esse papel de evangelizar. E o que é evangelizar, não é? Falamos evangelizar, evangelizar. Evangelizar é explicar o plano de Deus. Evangelizar é dar as boas novas, as boas notícias. É dizer que Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar, que toda pessoa, qualquer raça, idade, não é? Toda aquela pessoa que aceitar o plano de Jesus de salvação será salvo. Toda pessoa que rejeitar o plano da salvação, infelizmente, essa pessoa já está condenada ao inferno. E só há um caminho, e é o caminho que é Jesus. E nós não vamos mais abrir hoje, estamos com o tempo um pouco apertado, mas existem várias formas de evangelizar, não é? Nós temos livros como esse, temos a televisão, temos a internet, temos músicas, temos tanta coisa. Tudo isso são ferramentas de evangelização. E existe uma forma de evangelização muito importante também, que é a lista 515. Na nossa igreja nós tratamos de evangelização pessoal, usamos esse termo, né? Lista 515, que é um papel onde nós anotamos o nome de 5 até 15 pessoas que nós queremos ganhar para Jesus. Sejam os nossos amigos, sejam os nossos vizinhos, conhecidos, colegas. Vamos lutar por elas, vamos lutar pela vida delas. E como está escrito em Atos 2:42, nós fazemos isso em consoante com este versículo, com esta passagem. Temos comunhão, parte do pão, oração, damos a palavra. E vamos lutar por estas vidas, até que elas sejam salvas. E depois de elas serem salvas, nós vamos então acompanhá-las, para que elas se transformem em discípulos de Jesus. Então, hoje esse assunto de evangelização é muito extenso, né? Hoje a mensagem foi aqui baseada nesse livro. Não dá tempo assim falar tudo porque é muita coisa, tudo é muito importante. Mas o que eu queria dizer para você é: Deus conta com você. Deus conta com a tua vida para evangelizar, para falar do amor de Deus, para falar das boas novas. E não se preocupe se você fala bem, se fala mal, se é tímido, se não é tímido. Dê apenas a palavra. Apenas fale da salvação. E vai acontecer que o Espírito Santo ele vai convencer. E hoje, nessa reunião de lutar até vencer, uma reunião de intercessão, nós vamos interceder. E hoje nós vamos orar pelas salvações, para que mais famílias sejam salvas, para que mais pessoas sejam ganhas, para que Deus se use também da tua vida como instrumento para alcançar outras almas, no nome de Jesus. Agora é hora da trombeta tocar, é hora da guerra, é hora da batalha espiritual. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta, toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. É hora, é hora, é hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. É hora, é hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. Ó Deus, agora é no nome de Jesus que nós trazemos diante da tua presença todas as pessoas que nós estamos evangelizando, todas as pessoas que o Senhor ama. Está escrito na tua palavra que Deus o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, e todo aquele, Senhor, que crê em ti não morre, mas tem vida eterna. Nós agora oramos, ó Deus, por salvações em todos os estados, em todas as cidades, salvações de nossa família no nome de Jesus. Nós declaramos a tua palavra, que nenhuma palavra que é enviada, ela volta para trás vazia, mas que ela dá fruto para aquilo que foi enviada. E através desse canal de televisão, na TV Maná Brasil, nós estamos a alcançar muitas pessoas, muitas famílias vão ser ganhas no nome de Jesus. Se você que está em casa, já foi batizado no Espírito Santo, já ora em línguas, vamos orar um pouco no Espírito, porque quando oramos no Espírito, estamos fazendo a oração perfeita. Amém. Aponta agora o teu dedo para baixo, não é? Porque debaixo dos nossos pés que está o diabo. Vamos assumir a autoridade, quebrando todo o poder das trevas. Agora, no nome de Jesus, que cancelamos
todo o poder das trevas agora. Quebramos agora os poderes dos demônios de cegueira espiritual, de idolatria e de bruxaria, que amarram as pessoas para virem à salvação. Declaramos agora que as pessoas estão livres para entregarem sua vida a Jesus e andarem com Deus. Amém. Levante suas mãos para os céus e diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque nós já temos muitas salvações todas as semanas. Amém e amém. Toca a trombeta em Sião, toca a trombeta, toca a trombeta em Sião, toca a trombeta em Sião, toca a trombeta em Sião. É hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar a bandeira do Senhor está levantada. Nada temas, porque Deus está entre nós. O inimigo já bateu em retirada, com os altos louvores em nossa voz. E o inimigo, ele já bateu mesmo em retirada. E nesse momento, né, Deus já está fazendo batalha, luta. Os anjos estão lutando pelos seus amigos, pelos seus familiares, pela salvação deles. E hoje eu queria falar também com você que está aí desse lado, está me assistindo, que ainda não tomou a decisão de andar com Deus. E hoje você está aqui, não é por acaso. Deus te trouxe aqui hoje para te falar da urgência da salvação, da urgência de você dar um passo de fé e entregar a tua vida a Jesus. E hoje eu queria fazer uma oração junto com você. Se você está em casa e acredita que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você está em casa, está me assistindo e acredita que Jesus é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar, morreu no nosso lugar para nos gerar salvação. Queria convidar você agora a fazer uma oração, entregando a vida a Jesus e começar uma etapa nova na tua vida, uma página nova, um novo começo com Deus. Se esse é o teu caso, fecha agora os teus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Eu quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Você está salvo, você agora faz parte da família de Deus. Nós gostaríamos muito de te conhecer. Se for possível, entre agora e manda um WhatsApp pra gente, tá aparecendo aqui os contatos ao longo do programa. Manda teu nome, diz da cidade que você está falando. Nós vamos ter todo o prazer agora em te aconselhar nesses primeiros momentos agora, após a salvação. O nosso programa de hoje está acabando por aqui. Foi um prazer enorme, uma satisfação estarmos juntos e nos encontramos no próximo Lutar Até Vencer. Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na